Muito bem, nós estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo, porque você estuda a palavra de Deus e nunca se forma. Serve para a sua vida e experiência cristã. E nós estamos estudando nesse trimestre as lições bíblicas, cujo tema é a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Todo cristão é chamado para percorrer uma carreira que nos está proposta. Nós já falamos na lição 1, o início da caminhada, que é quando aceitamos Jesus. Na lição 2, tratamos da escolha entre a porta estreita e a porta larga. Na lição 3, mencionamos o céu como destino do cristão. E na lição passada, 4, como se conduzir na caminhada. Mas hoje, nessa lição de número 5, nós iremos tratar quais são os inimigos do cristão nessa caminhada. Os inimigos do cristão nessa caminhada. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, verso 25 e 26. Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ora, a irritação, a inveja, tudo isso é obra da carne. Vamos à verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Nós temos basicamente, todo cristão tem basicamente 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. O texto ou a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 11 a 14, e também na carta de 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Em Romanos, capítulo 6, verso 11, lemos assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que verso, hein? Devemos estar mortos para o pecado e vivos para Deus, nosso Senhor. Verso 2, não reine, portanto, verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. No verso 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que versos maravilhosos! Vamos agora à primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15. Lemos assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ao comentário dessa lição. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo,
a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Trata-se dos nossos desejos para pecar. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. A palavra-chave dessa lição é inimigos. É bom entender o inimigo para conseguir vencê-lo. Vamos ao primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas em Gênesis, em 1 Crônicas, no livro de Jó, nos Salmos, em Isaías, em Ezequiel e Zacarias. E o Novo Testamento também mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás em Mateus 13, 39, Lucas 11, 18 e etc, etc. A descrição de Satanás, as escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, querubim ungido da guarda do trono de Deus. Ezequiel, capítulo 28, verso 12 e verso 14. Na carta de Judas, no verso 9, e por ele pertence a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Mas nem o arcanjo Miguel ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto nas Escrituras como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, 2 Coríntios 4, verso 4 e Efésios 2, verso 2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Ele é capaz de enganar com astúcia. Ele também possui raiva, Apocalipse 12, 17. Ele tem desejos, Lucas 22, 31. E também possui vontade própria, Isaías 14, verso 13 e 14. E 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Em Mateus, capítulo 4, verso 1 a 12, na tentação de Jesus, e conforme Jó, capítulo 1, verso 6 a 12, e Jó, capítulo 2, verso 1 a 4. Falemos agora da identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade, à sua astúcia. Gênesis, capítulo 3, verso 1, e Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Satanás é mencionado 52 vezes na Bíblia. Outro nome que apresenta é adversário ou opositor, em Zacarias 3:1, em Mateus 4:10, em Apocalipse 20, verso 2. Também temos outro nome como diabo, que aparece 35 vezes. Acusador, Mateus 4:1, Efésios 4:27,
maligno, que revela o seu caráter, em 1 João, capítulo 5, verso 18 a 19. Dragão vermelho, que revela a sua ferocidade, Apocalipse, capítulo 12, verso 3, verso 7, verso 9, verso 10. Outro nome, tentador, porque revela as suas ações tentadoras no campo da mentira e da imoralidade. Atos, capítulo 5, verso 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a Deus? 1 Coríntios 7, verso 5. Enganador, Apocalipse 12, 9. E Apocalipse, capítulo 20, verso 2 e 3. Belzebu, que é o chefe dos demônios, em Lucas, capítulo 11, verso 15. Belial, pessoa má, sem valor, Juízes, capítulo 19, verso 22. 1 Samuel, capítulo 30, verso 22, e 2 Coríntios 6, 15. Todos esses nomes que nós mencionamos, Satanás, diabo, antiga serpente, dragão vermelho, enganador, tentador, Belzebu, chefe dos demônios, Belial, todos esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora desse nosso inimigo. Então, a sinopse do tópico 1, vemos que o primeiro inimigo do cristão é o diabo. É descrito na Bíblia como um ser real, não é fictício ou imaginário. O diabo, ele é real. Vamos ao segundo inimigo do cristão, que nos atrapalha nessa jornada, a carne. Vamos primeiro ao conceito bíblico da carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Muitas vezes, a palavra carne, primeira delas, é mencionado como tecido muscular do corpo humano e dos animais. Podemos ler isso em Gênesis 2, verso 21. Também, a carne pode se referir ao corpo humano inteiro, Êxodo 4, 7. A terceira uso da carne é o ser segundo a sua fragilidade e mortalidade, Salmo 78, verso 39. E quarto uso da palavra carne, que se refere à natureza humana, pecaminosa em seus desejos, Gálatas 5,19, Gálatas 6,8. Dentre essas muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, conforme lemos em 1 João 2,16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele está se referindo à satisfação carnal em todas as suas dimensões, tais como glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que busca o prazer carnal, individual, dita como, às vezes, tendência carnal. É o egoísmo em grau mais elevado, a carne. Falemos ainda da carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego para carne é sars, e que é traduzido como carne. E essa é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, que está distante e à parte de Deus, que é uma natureza degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir, as obras da carne, conforme lemos em Gálatas 5, 19 ao verso 21, Colossenses capítulo 3, verso 5 e 9. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos,
pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seus desejos e vontades estão fora dos planos divinos. A carne faz com que o ser humano haja como se ele fosse o seu próprio Deus. Vamos agora a uma perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a palavra carne se refere a uma natureza humana. Depois da queda de Adão, como vimos, a expressão carne pode ser usada também para se referir ao corpo humano. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 39. Mas também se refere muitas vezes à natureza pecaminosa, como em Romanos, capítulo 8, verso 6. Nesse último sentido, embora uma mesma palavra possa, no Novo Testamento ou na Bíblia, trazer sentidos diferentes, não há razão para confundir-se, porque podemos olhar o contexto em que a palavra é usada. E não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, a natureza humana pecaminosa. A sexualidade, outra obra da carne. Enfim, a imoralidade, outra obra da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 20. A sinopse, tópico 2. O segundo inimigo do cristão é a carne, e pode se referir tanto ao corpo humano, mas também como a natureza humana caída com seus desejos. Vamos ao terceiro e último inimigo. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Falemos das perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há, novamente, assim como a palavra carne, 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Às vezes, a palavra mundo se refere à terra, como o Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e o mundo e aqueles que nele habitam. Ou pode também se referir ao conjunto de nações conhecidas, como em 1 Reis, capítulo 10, verso 23. A palavra mundo, ainda na Bíblia, pode ser usada como a raça humana. Salmo 9, verso 8. João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo. Aqui é a raça humana. O mundo ainda pode ser usado como universo, conforme Romanos 1, 20. E também o mundo pode ser usado como aqueles que se opõem a Deus e a sua vontade. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João, capítulo 12, verso 31. João, capítulo 15, verso 18. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Primeiro, o planeta Terra em que habitamos, conforme o Salmo 19, verso 4. E segundo, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus, ou vivem no mundo. A passagem de 1 João, capítulo 2, verso 15, quando diz para não amarmos o mundo e nem o que há no mundo, a ideia aqui é amar o sistema do mundo, que é uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus e a sua palavra. Pois esse mundo está dominado pelos vícios mais infames e as suas ações não condizem de maneira nenhuma com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios descritos por João são classificados em 3 níveis, como concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. Concupiscência dos olhos, os olhos vê e desejam, e a soberba da vida.
Falemos desses 3 níveis de vícios infames: as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Falemos da concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato de corpo para fins maléficos e imorais seria a concupiscência da carne. Tratemos agora do segundo vício infame, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente, a imaginação, aquilo que nossos olhos veem e desejam. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas. E essas coisas pecaminosas são oferecidas pela mídia, pela música, pelos filmes, pela literatura, pela arte, para ceder aos desejos carnais. Vamos ao terceiro vício infame, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do ser humano, do homem no pecado, que denota o seu egoísmo, a sua vanglória, o seu ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada. Vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sobre o controle do maligno, que busca nos remover do caminho de Deus, que nos leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, por meio também de estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho de Cristo. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18 e Gálatas 5,16. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, conforme Mateus 7,21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Tiago 5,7 diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos à sinopse tópico 3. O terceiro inimigo do cristão, o mundo, vai nos apresentar 3 níveis de vícios infames. Primeiro, a concupiscência da carne, que são os desejos da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. E terceiro, a soberba da vida. Meditemos nesses 3 inimigos, o diabo, a carne e o mundo. E que o Senhor possa nos dar vitória sobre o diabo. Se vence o diabo pela palavra de Deus. Se vence a carne vivendo no Espírito. E se vence o mundo pela nossa fé. A Bíblia diz em 1 João que o que vence o mundo é a nossa fé. Vamos à conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. Diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo anda como um leão vendo a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. O objetivo do maligno é destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer nos tragar. O diabo ainda quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus, nos levando a desviar do nosso propósito. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardios, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, que nos prepara e nos fortalece em Deus,
Devemos também tomar toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes e resistir ao diabo. Efésios 6, verso 2. Vamos então à revisão do conteúdo. O que o Senhor Jesus atestou em seu ministério? Essa é a primeira pergunta. O que o Senhor Jesus atestou em seu ministério? Vamos à resposta. Durante o seu ministério terreno, nosso Senhor Jesus atesta a realidade de Satanás em Mateus 13, 39 e Lucas capítulo 11, verso 18. Segundo, pergunta, cite ao menos 3 nomes em que podemos conhecer o inimigo na Bíblia. Bom, 3 nomes, você pode pôr os nomes que quiser, a revista aqui responde: serpente, adversário, maligno. Você também pode dizer o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. São nomes que identificam o maligno. Vamos à terceira pergunta. O que a expressão concupiscência da carne revela? E a resposta é: a expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto aquele que busca o prazer individual, como dita às vezes como tendência. É o egoísmo num grau mais elevado. Vamos à quarta pergunta. Qual a perspectiva do Novo Testamento em relação à palavra grega sars, ou seja, que é traduzido como carne? Resposta. No Novo Testamento, o termo grego sars, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus, degradada e sem a presença do Espírito Santo. Vamos à quinta e última pergunta. De acordo com a lição, quais são os 3 níveis de vícios infames? Vamos lá, os 3 níveis de vício infame são: primeiro, a concupiscência da carne; segundo, a concupiscência dos olhos; e terceiro, a soberba da vida. Bom, espero que você, aluno, tenha gostado dessa aula, e não só gostar, mas aplicar na sua vida essa aula, para que você conheça esse inimigo, o diabo, e possa o vencer pela palavra de Deus, como Cristo fez. Não é? Está escrito, está escrito, está escrito. O segundo inimigo, a carne, se vence andando no Espírito. Paulo diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E o terceiro inimigo, o mundo, se vence pela fé. Temos que ter uma fé viva em Deus, uma fé dinâmica em Deus todos os dias. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Portanto, palavra de Deus, o Espírito Santo, sermos cheios dele e uma vida de fé são necessários para que possamos vencer o diabo pela palavra. Está escrito. A carne vivendo em espírito e o mundo através da nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa estudar a lição de número 6. Na lição de número 6, iremos falar: as nossas armas são espirituais. Elas não são carnais, mas são espirituais em Deus para a destruição das fortalezas. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa aula e que você seja um estudante assíduo da Escola Bíblica Dominical. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda.
Depois de clicar na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist e ali no playlist você irá encontrar um total de 228 pastas com 6.400 vídeos para você. Se você descer na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. E de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você nas primeiras 70 pastas lá embaixo. Depois você vai encontrar pastas como Manhã e Noite com Charles Spurgeon, que é um devocional, tanto pela manhã quanto pela noite. Você irá encontrar uma pasta chamada A Visão da Bíblia, onde nós cobrimos os 66 livros da Bíblia resumidamente para você. Temos também a pasta Personagens do Antigo Testamento, com 260 personagens do Antigo Testamento. Temos a pasta Personagens do Novo Testamento, mais 240 personagens do Novo Testamento, dando um total de 500 personagens bíblicos. São 500 vídeos para você, de 2, 3 minutos, para pensar e meditar na vida de um personagem bíblico. Temos as pastas da idade, com aulas de teologia. Temos as pastas da Escola Bíblica Dominical. Temos também pastas de viagem que fizemos a Roma, a Grécia, a Corinto, na ilha de Patmos, ao Egito, a Israel. Se você quer conhecer a terra bíblica, entre lá conosco, visite essas pastas e conheça o panorama da terra bíblica ali. São muito material. 6.400 vídeos para você em 228 pastas. PR Eugênio Piacentini, subscreva nosso canal, divulgue ele para aqueles que gostam de estudar a Bíblia e que você possa aprender cada vez mais. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.